Fala galera, tudo bom com vocês? Está iniciando mais um Chat Podcast, o seu podcast de entretenimento e política aqui da cidade de Queimados. E hoje a gente tem um convidado especial que vai estar falando um pouquinho mais da política, da sua trajetória e da sua visão também num todo aqui da nossa cidade. Estou falando dele, Alex Dornelas. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, Joelson. Obrigado pelo convite. Cumprimentar também o meu amigo Augusto, que está aqui no estúdio com a gente. Cumprimentar todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. É um prazer estar aqui, Joelson, para a gente poder falar um pouco da política da nossa cidade, contar um pouco da minha história, do legado que eu deixei nessa cidade de mais de 25 anos de vida pública. E estou à disposição para as perguntas. Está preparado? Estou preparado. Graças a Deus, a gente, quando assume alguns desafios, a gente tem que estar preparado. Já assumi muitas pastas importantes na cidade, já fui vereador da cidade e me sinto muito preparado para qualquer desafio político daqui para frente. Show de bola. Pessoal, antes eu gostaria que você já deixasse aí o seu like e se inscrevesse no canal, ative as notificações também, tá? E eu queria falar do nosso patrocinador, que é o Leandro Autopeças. Você que quer comprar peças para o seu carro, peças originais, é um mercado de peças usadas, mas tudo com procedência, tá? Nota fiscal, garantia. Fica ali no São Miguel, ali na próxima ao CIEP 355, né? 335. 335 ali no São Miguel. Nélio Chambarelli, número 1, no bairro de São Miguel. Então você pode ir lá procurar. Se você falar que viu aqui a canequinha dele no Chat Podcast, ele vai te dar um bom desconto, tá bom? Se não me engano é o CIEP Joaquim de Freitas. Isso. 335, Que foi até foi reformado, né? Isso. Há pouco tempo. Então, vou até beber uma aguinha aqui na caneca dele. Então, se você é só procurar o Leandro e falar que você assistiu aqui, que você vai ganhar um bom desconto, tá bom? Vamos junto, galera. Alex, como você falou, né? Você já foi vereador aqui da cidade de Queimados, e você acha que nesse início, como que foi o seu início na política aqui em Queimados? Na verdade, Joelson, eu tenho uma história desde os meus 14 anos na política. Comecei acompanhando meu tio na emancipação de Queimados, né? Naquela época eu tinha 14 anos, e de lá para cá eu venho atuando na política direto, não parei, né? Trabalhei em todos os governos da cidade, comecei no final do governo do Dr. Jorge, fui convidado na época pelo Robson, que é filho do Azaí, e estou até hoje na política, passei por todos os governos, fui diretor de transporte concedido da cidade, onde eu fiz um grande trabalho com taxista escolar, a gente conseguiu organizar toda a categoria de táxi escolar. Na época, quando eu entrei, todos eles eram sucateados, né, cada um de uma cor. E a gente conseguiu padronizar todos eles e trazer os taxistas para a gente entender qual era o maior problema da categoria. Assim foi com o escolar, não tinha nenhum legalizado, a gente legalizou. Na época eu criei a lei da dobrô para que pudesse ter a dobrô no transporte escolar. Fiscalizamos todos os ônibus da cidade, deixamos 90% com eles com elevadores para deficiente, e foi a minha passagem pelo transporte. Depois eu fui convidado para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, onde eu deixei o meu maior legado na cidade. Qual governo? Governo do Max, né? O transporte foi no governo do Max e o meio ambiente também foi no governo do Max. Eu não pude ser candidato em 2012 por questões de dupla filiação, né? Quem cuidou da minha filiação na época, que eu saí do PSDB para ir para o Partido Verde, não cumpriu o prazo de 72 horas de desfiliação para filiação, e o juiz anulou minhas duas filiações, não pude disputar a eleição. Eu fui convidado pelo Max para assumir a Secretaria do Meio Ambiente na época. Cheguei lá, encontrei uma secretaria sucateada, não tinha nada. A única coisa que funcionava, na verdade, era a jardinagem da cidade, porque tinha que deixar a entrada da cidade bonita. Costumava dizer que aquela casa aqui na entrada é bonita e por dentro era feia, né? E a gente começou a fazer um trabalho de recuperação do meio ambiente na cidade. A primeira coisa que eu fiz foi instituir a guarda ambiental. Não tinha guarda ambiental, a gente instituiu a guarda ambiental. Criamos a guarda ambiental e dali começamos um grande passo, com poder de fiscalização na cidade. Começamos a ampliar todos os projetos do meio ambiente. Desde o licenciamento, que é a parte mais técnica,
como a educação ambiental, que foi muito importante na minha gestão. Tivemos grandes trabalhos de educação ambiental, criamos mais 5 áreas de preservação ambiental. Existe algumas coisas que as pessoas não conhecem, mas a gente tinha na cidade, ô Joelson, na época, o nosso lixo ele era coletado, tinha uma área de transbordo no Santo Expedito, que era depositado lá para escoar o churume, né, que é o caldo do lixo, para que depois pudesse levar para um aterro sanitário para a gente poder pagar mais barato a tonelada do lixo. E a gente começou um processo de criação do aterro sanitário, né? Era uma lei federal que obrigava a gente a chamar de lixo zero. A gente começou a fazer esse trabalho. Paulo de Fronten, Mendes, Paracambi e Japeri, a gente começaram um processo de consórcio, mas eles não tinham peso para que pudesse tocar esse consórcio com o Estado. E Queimados foi o grande peso para que isso acontecesse, né? Na época a gente começou um trabalho de parceria com eles e conseguimos criar o nosso aterro sanitário, que hoje fica em Paracambi. Então hoje a gente tem um aterro sanitário nosso, em parceria com os 5 municípios, com rateio do Estado, que o lixo ficou muito mais barato para a gente. Então pouca gente conhece o trabalho desse processo de aterro sanitário que a gente fez. Como outros processos, a gente criou 5 áreas de preservação ambiental, tivemos grandes trabalhos de educação ambiental na cidade, Caminho das Águas, IEP Piquenique, Ambiente Itinerante, onde esse trabalho funcionava. A coleta de óleo foi um espetáculo aqui, foi um sucesso na época. A gente trocava o nosso óleo por um material de limpeza, e isso aguçou a vontade da população em coletar o óleo. E quando você dá uma contrapartida, a coisa melhora. E a gente fez esse trabalho, criamos 5 áreas de preservação, com 2 com plano de manejo. Plano de manejo é quando você estuda a fauna e a flora daquela área, você vai catalogar todas as espécies que tem ali. É importante saber que pouco sabe, a gente encontrou alguns animais, alguns insetos em extinção e algumas espécies de fauna também. Mas a gente foi destaque no inseto que a gente encontrou aqui na nossa área de preservação, que foi a vespa cavalo do cão, ou mosca cavalo do cão. Foi a maior encontrada no mundo aqui na nossa cidade. Foi 6 centímetros, a gente tem matéria. O Augusto já acompanhou o nosso trabalho, a gente mostrando isso, né? A gente começou a ser área de estudo para as universidades, enfim. Então são poucas coisas que são divulgadas na cidade, que é importante. Com todo esse processo que a gente passou pelo meio ambiente, licenciamos as maiores empresas do distrito, Piraquê, Deca, ampliamos algumas. Canalização do Rio, a gente teve um processo de licenciamento muito importante, junto ao INEA. E com isso tudo a gente conseguiu aumentar a nossa arrecadação. Quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, a nossa arrecadação era 240 mil ano. Quando eu deixei a Secretaria de Meio Ambiente, eu deixei com 1 milhão e 800 anos para trabalhar. Ganhei a eleição em 2016, fui convidado para assumir a Secretaria de novo, mas a minha alegria durou uma semana, né? Porque o prefeito me chamou de novo e falou: Alex, a gente precisa de uma pessoa que dê uma velocidade na Secretaria de Obras, e a gente tem alguns projetos parados na Secretaria de Obras que a gente precisa dar velocidade. Um deles é a maternidade, outros são algumas clínicas da família, né, a Vila Olímpica do Palestra. Eu aceitei o desafio, começamos a trabalhar em cima disso. Em 2 meses eu comecei a obra da maternidade da cidade, tão sonhada maternidade, né? Já estava no processo judicial, a gente conseguiu, junto com a Procuradoria, resolver essa questão, e a gente deu início na obra da maternidade. Hoje a gente tem uma da maternidade mais moderna da Baixada Fluminense, mas ainda precisa melhorar muito, né? A gente não tem uma unidade neonatal. Conversei com a Secretaria de Saúde, com a Secretária de Saúde essa semana, num evento que eu tive com ela. Me coloquei à disposição, falei, eu tenho 2 grandes parceiros hoje no Estado e no Governo Federal, que a gente pode trazer as emendas para que a gente possa começar a fazer esse trabalho aqui. Não só como a unidade neonatal, como as cirurgias eletivas, que a maternidade foi construída para isso. E não tem no momento? Não tem nada disso. Se você tiver um parto de risco hoje, você tem que ir para Nova Iguaçu, Mariana Bulhões, ou para outro hospital que tenha a unidade neonatal. Então, São João também tem? São João, Hospital da Mãe, né, da mulher, não sei. Então, assim, a gente precisa melhorar muito. Para a gente chegar a ser a maternidade mais moderna, a gente tem que trazer essas unidades para cá. Então, eu me coloquei à disposição, independente do governo, independente da posição política que eu tenho com esse governo, eu me coloquei à disposição, porque é a população que tem que estar em primeiro lugar sempre, né?
Construí a Vila Olímpica no Palestra, uma Vila Olímpica moderna lá no Palestra, era um campo lá abandonado. E esse processo, eu sempre nas minhas reuniões eu falo que eu bati o escanteio e cabeceei. Que eu licenciei ele quando fui secretário de Meio Ambiente e construí como secretário de Obras, né? Hoje a gente tem a Vila Olímpica lá no bairro São Francisco, subutilizada, infelizmente, né? Você não tem um processo lá para aquela criançada, nenhuma atividade, nenhum projeto de judô, nenhum projeto de balé, nem de escolinha de futebol, hoje é usada para jogar futebol. Porque erradamente foi entregue na mão do político e não é gerida pela Secretaria de Esporte da cidade. Então hoje ela fica na mão do político, o político faz o que ele quer, né? Dizem que existe um contrato, eu não sei que contrato é esse, mas a gente está perdendo um grande aparelho público que poderia estar atendendo a comunidade de uma forma muito melhor. Então isso deixa a gente triste. Construí algumas clínicas da família, Valdoriosa, Belmonte, aquele bairro lá, o Conceição, o Inconfidência, então, construí umas em Vila Central, 5 clínicas da família que eu construí, e alguns processos, mas eu tive que largar a secretaria com 1 ano e meio porque eu tive que cumprir um papel político como prefeito, né? Qual foi o papel político? Na época, o meu suplente era secretário do governo, rachou com o governo, queria voltar para a Câmara, me pediram que eu largasse a secretaria para voltar para que ele não assumisse. Então eu tive que deixar a secretaria para cumprir esse papel. E toquei 1 ano de mandato na Câmara, né, com algumas leis que eu construí, que foi a fiscalização do Corpo de Bombeiro, que foi intensificada aqui na cidade. Eu lembro que a gente tinha uma boate pequena aqui que tinha um grande risco de incêndio, já tinha acontecido com a boate 15 com o Ninho do Urubu, através do Leandro, do hoje secretário de Habitação, na época era meu secretário, era meu engenheiro da Secretaria de Obras, e a gente conseguiu fazer essa lei que intensificasse a fiscalização do bombeiro aqui na cidade. Acho que essa casa de show acabou fechando, depois virou uma fábrica de não sei o quê, mas foi melhor ela fechar do que causar mortes aqui na nossa população. Defendi uma causa muito importante, o prefeito, apesar de ser da base aliada dele, pediu que eu votasse contra o funcionário de carreira para tirar a licença-prêmio, eu fui contra, né? Isso me causou um grande constrangimento político, porque na nossa cidade você tem que defender a bandeira onde você está, né? Mas você não pode defender a bandeira do povo. Se você defender a bandeira do povo, você está errado. E eu achei uma grande covardia, fui contra meus parceiros, fazia parte de um grupo político, eles não gostaram, foram até o prefeito pedir a cabeça dos meus colaboradores. Foi votada o fim da licença-prêmio dos servidores, só que graças a Deus não, desculpa a palavra, mas infelizmente, na nossa casa aqui de leis, 90% não conhece o regimento interno da casa, não conhece a lei orgânica do nosso município. Então, era uma votação que teria que ter maioria absoluta, e a gente não tinha na casa. Eles saíram comemorando, e a gente conhece a política da cidade, e esqueceram que conhecia o regimento interno da casa. E no outro dia eu fui anulei a sessão e salvei a questão da licença-prêmio do funcionário de carreira aqui. Não fizeram mais a covardia, mas na época, por pouco, se eu não tivesse conhecimento do regimento interno da Câmara, a gente ia passar batida e eles iam perder essa licença-prêmio. Então, fui um grande parceiro do funcionário de carreira. Eu sou funcionário de carreira da casa, né? Sou funcionário da Câmara Municipal, e não deixei que essa covardia acontecesse. Depois eu retornei para ser secretário de Habitação. Foi onde eu comecei a enxergar que eu não tinha muito valor no grupo político que eu estava, porque se eu deixei 90% da obra da maternidade pronta, 90% da obra da Vila Olímpica pronta, e eu não poderia voltar para inaugurar a maternidade que eu construí, eu comecei a entender que eu não tinha muito valor nesse grupo político, eu estava sendo usado para isso, né? Mas mesmo assim aceitei o desafio de ser secretário de Habitação. Não tinha muita coisa para fazer, a maioria das casas já tinham sido entregues, da Minha Casa Minha Vida. Tinha um problema na casa que até hoje tem, que são as casas do Anivone, lá no Santiago. Tentei resolver, porque é um processo político, não é um processo que depende da prefeitura. Foi um problema da empresa com o Banco do Brasil, e o Ministério não entendeu que dava para a gente resolver. Cheguei em Brasília,
Eu já tinha conversado com a Caixa, se a gente conseguisse tirar do Banco do Brasil e botar para a Caixa, a gente ia conseguir finalizar a questão do Dona Ivone. Mas na época o Ministério entendeu que não tinha necessidade de estar parado até hoje, porque a gente não conseguiu resolver a questão da licitação para a nova empresa terminar de construir o Dona Ivone, né? Falta acho que 10 ou 15% da obra, e nenhuma empresa quer pegar 10, 15% da obra porque é prejuízo para eles. Na época estava alinhado com a Caixa para a gente fazer isso, mas o Ministério entendeu que não era de grande importância. E como não tinha nada para fazer, comecei a ver as atribuições da Secretaria. E a gente começou a cuidar da regularização fundiária da cidade. Assinei o primeiro convênio com o ITERJ para cuidar de toda a regularização fundiária da cidade, tanto rural quanto urbana. A gente tem hoje Casa do Santo Expedito que está pronta. Inclusive eu conversei ontem com o menino, o Tiago, que foi subsecretário de Serviço Público, que hoje está na habitação como subsecretário, para que ele pudesse mexer na questão do Santo Expedito. São 240 casas prontas já para receber o título de propriedade. E o que falta? Falta só a boa vontade da Secretaria para fazer. Já tem o convênio assinado, já tem todo o levantamento da área, de todas as casas, só falta agora a gente poder finalizar e produzir com a parte jurídica o documento para que seja entregue para o Santo Expedito. Começamos um trabalho também no Morro Sul de topografia, e comecei um trabalho na Coab, que são 1000 casas, mas que não faz parte do ITERJ. A Coab ela faz parte de uma conciliação que a gente tem que ter com a Coab, com o GIOB, que existe um processo judicial. Eu comecei a fazer essa conciliação. Foram 9 reuniões com o presidente da Coab, com o jurídico do GIOB, com o prefeito na época, Vilela, onde a gente começou a dar grande passo. Na época o deputado criou uma lei que isentava todas as companhias de expansão das taxas cartorárias. A gente começou a dar um tamanho para que isso acontecesse. Comecei a conciliar com o GIOB e com a Coab para que eles que o GIOB tirasse o processo para que o mutuário recebesse esse título de propriedade. Mas aí eu mexi na ferida do político daquela região, né? E é aquele cara que se ele não faz, você não pode fazer. Eu tive um grande problema, inclusive na época o Choque estava presente, fez uma entrevista comigo, foi muito deselegante comigo na época. O prefeito pediu para me botar uma tenda para explicar aos mutuários como é que estava o processo o avanço que estava tendo lá na Coab para receber o título de propriedade. E esse político da região começou a rodear, botou o pessoal dele para falar, para gritar, enfim. E no final, naquele protocolo que tem que os políticos sobem no palanque para falar, eu fui impedido de subir. O prefeito não fez questão que eu subisse, o prefeito Vilela na época. E esse vereador lá da região pegou o microfone e acabou com a minha vida, né? Falando tudo, que eu estava mentindo para a população, que eu estava isso, que eu estava aquilo. O prefeito e o vice-prefeito presentes, na época era Machado e Vilela. Eu desci, eles desceram do palanque, eu chamei os dois atrás, o Vilela e o Machado, entreguei o meu cargo naquela hora. Falei, a partir de hoje vocês botam alguém para cuidar. Eu não estou aqui brincando, você pediu para que eu viesse aqui na população para explicar o motivo que estava demorando, qual o caminho, qual o processo estava sendo feito. Eu recebo esse carinho que você viu aí do teu vereador sendo uma ação nossa do Poder Executivo. Em nenhum momento vocês tomaram postura. Então, a partir de segunda-feira, vocês estão sem secretário de habitação, entreguei minha carta para eles na segunda-feira e retornei para a Câmara, não como vereador, depois eu queria que você me desse espaço para explicar que eu perdi o meu mandato. Eu retornei como funcionário de carreira para a Câmara. Então acabou a minha passagem nesse grupo político, né? Eu resolvi caminhar sozinho, apesar do Max ter me chamado para conversar de novo, mas existe dentro do grupo político do Max pessoas que não me agradam muito. Então eu resolvi sair do grupo político pela porta da frente. Tenho um carinho muito grande pelo Max, muito grande. Acho que é um dos grandes gestores que a gente já teve na cidade e no estado. Erra também, acerta, mas erra, né? Não gosta de ser chamado a atenção quando erra. Isso é muito ruim para o político. E eu sou o cara que eu costumo dizer a verdade. Se o Joelso cometeu algum erro que eu acho que não está certo, eu vou chegar para o Joelso e falar, Joelso, eu acho que você não está indo pelo caminho certo, o caminho é outro. É uma postura minha, né? Muita gente gosta, outras não gostam, mas eu prefiro que seja assim, né? Você tem muito puxa-saco que bate nas tuas costas para te falar que você está certo toda hora, é muito ruim, né? São as adversidades que fazem você crescer. Então você precisa respeitar o teu grupo, né? E lá no grupo do Max hoje
eu acho que eu não tenho, não é tamanho, eu acho que eu não me encaixo dentro do grupo do Max hoje. Pela postura que tem hoje de algumas pessoas. É uma pergunta que eu ia fazer, mas tu já respondeu. Entendeu? Pela postura, porque saiu do grupo Max, né? Algumas pessoas que não me agradam, que eu acho que estão ali para atrapalhar o processo do próprio Max, ele não consegue enxergar ou ele não quer enxergar. E o grande defeito do Max é o seguinte, ele te dá grandes oportunidades, mas ele também não deixa crescer. Você cresce até onde ele quer que você cresça. E hoje eu preciso voar um pouco mais alto, por isso que eu resolvi sair do grupo político dele. E você era do qual partido? Eu era do Partido Verde, né? Não, eu fui do Partido Verde. Aí saiu por quê? Saí porque na época eu estava montando um partido com candidatos sem mandato para que a gente pudesse fazer novos vereadores na cidade. E o Partido Verde, através da executiva regional, né? Porque o Partido Verde tem a executiva regional e tem a estadual. Queria colocar algumas pessoas dentro do partido que eu não aceitei e eles resolveram romper comigo. Eu fui para o Agir, que era o PTC na época, conversei com o presidente nacional Daniel Torinho, ele aceitou a minha proposta de colocar uma chapa sem medalhões, onde a gente pudesse fazer novos vereadores na cidade. E eu aceitei ir lá, ficar no Agir, um partido muito tranquilo, muito bom, as pessoas cumprem com a palavra. Eu pude conduzir aqui uma chapa bacana, mesmo sendo atrapalhado, eu consegui fazer um vereador. Poderia ter feito 2, 3, mas fui esvaziado pelo aquele momento, aquilo que a gente estava conversando hoje aqui. Algumas pessoas têm preço, não conseguem manter a palavra, e isso é muito ruim. Mas fizemos um vereador, quase não fizemos 2 por causa de 70 votos. E eu fiz parte do Agir até há pouco tempo, eu seria candidato a deputado. E eu tive uma proposta do Avante, eu fui para o Avante, né? Não pude ser candidato, a gente vai falar depois de todo esse processo lá atrás, mas aqui eu assumi a presidência do Partido Verde e do Agir, né? Hoje a gente está vendo outras possibilidades, eu fui procurado pelo partido que está sendo criado. Então não está em nenhum partido agora? Não, no momento não. Fomos procurados pelo EDUC, o partido está sendo criado para ser homologado. Já fui procurado por outros partidos que a gente está em conversa. A própria Agir me chamou, que hoje o presidente estadual do Agir hoje é o Osmar Brias, um cara muito conhecido no meio político, fez parte da transição do governo Lula, né? E a gente vai conversar com ele talvez daqui a 10, 15 dias. O próprio Avante, né? A gente também recebeu a proposta, estamos estudando para ver o que a gente vai fazer. Diante do que você falou, de tudo que aconteceu contigo lá desde o início da política até o momento, você ainda assim acredita que vale a pena continuar na política? Porque as decepções não vão acabar, não vão parar por aqui, né? E você está preparado para... Porque quanto maior o nosso sonho, maiores são as decepções. E as dificuldades. Então, diante disso que você falou, ética na política, existe sonho ou realidade? Eu acho que é sonho. Sonho porque eu passei por alguns processos na Casa de Leis, que eu tentei colocar a ética na frente e eu me decepcionei, né? Principalmente nas formações das comissões. Na minha época lá eu tentei ser presidente de algumas comissões, consegui ser presidente da comissão de obra, mas eu fui contra muitas comissões que foram montadas, principalmente a da educação, né? Você não pode ter numa comissão de educação quem não tem qualificação, quem não entende educação. Então foi a minha maior luta na Câmara, foi essa. Existia uma mulher na época que era a doutora Fátima, como vereadora, e a comissão de mulher foi formada por um homem. Então essas éticas, essas coisas que a gente não consegue entender, né? Bati na mesa com o presidente na época que era o Miro, falei: presidente, essa casa é representada, então ela tem que ser bem representada, a gente tem que usar a ética nessa mesa. Mas ali a politicagem ela faz parte do processo, né? Então a educação foi entregue, a comissão, na mão de 2 vereadores que são os menos qualificados da casa, na época. Fomos contestados muito pelo secretário de Educação na época,
mas não teve jeito. Então essa questão da ética é muito difícil. Eu vou sempre manter a ética porque eu ainda acredito que a política tem jeito, né? Se você deixar de ter pessoas boas na política, você pode desacreditar de tudo. Então a gente não pode desistir disso, Gelson. A gente que é do bem, eu digo para você que eu sou do bem, que todos me conhecem, que eu sou nascido e criado em Queimados, com mais de 25 anos de vida pública. Eu nunca tive um processo administrativo na minha vida, em toda a secretaria que eu passei. Então assim, o meu foco é manter a ética, você pode ter certeza. Comigo a ética existe, mas eu posso dizer que é um sonho porque é complicado. E você... Os interesses pessoais estão acima de tudo. Você veio candidato eleição passada, correto? Não, eu fui candidato em 2008, que eu não ganhei a eleição, fiquei na segunda suplência. Fui candidato em 2016. Não, agora né, nessa de 2020 não fui candidato. Então, mas você chegou a anunciar que viria, só que aconteceu algo que aconteceu que você não conseguiu seguir. Não, para deputado que eu seria candidato, eu não consegui seguir. Para deputado agora 2022. Por quê? Por quê? Na época, em 2016, eu tive um processo eleitoral. Na época aconteceu muitas coisas aqui na cidade, em 2016. Né? Houve uma grande fraude eleitoral aqui na cidade, que gerou todo esse processo político que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma votação muito menor por causa desse processo que gerou lá. Né? Por causa hoje aqui na cidade a biometria é obrigatória. Então na época existia uma fraude eleitoral. Eu fui denunciado pelo Ministério Público, não pela fraude eleitoral, né, que houve na cidade, mas eu fui denunciado por quê? Eu contratei um profissional para cuidar da minha candidatura, justamente por ter tido problema lá em 2012, que não pude ser candidato pela dupla filiação. Eu contratei um profissional para que a gente não tivesse problema. Fiz um contrato com ele, na época, do valor de R$8.000, para que ele cuidasse de toda a parte para mim, tanto prestação de contas, orientação do grupo, para mim ficar bem tranquilo. E o que aconteceu? Na época, o TRE, o Ministério Público, eles confrontaram as doações com quem tinha o programa Bolsa Família. Né? Aí o processo que eu fui condenado e perdi o mandato. Tá? O que aconteceu? Confrontaram algumas pessoas que eu contratei, estavam como doadora de serviço, no valor estimado de X, e estavam no programa Bolsa Família. Mas por quê? Eu contratei todas elas por dentro. Só que na época da eleição o banco entrou em greve e as pessoas não estavam recebendo. E o meu contador na época falou: Alex, as pessoas não estão recebendo, tem pessoas que precisam e tal. Eu falei: não, como é que a gente pode resolver? Não, a gente paga eles e eles entram no contrato de doação de serviço. Para mim tá tudo bem, eu contratei o cara para ele fazer isso para mim, eu falei: tudo bem. E quando a pessoa foi chamada lá, a pessoa falou: não, o vereador me pagou para trabalhar. Eu não doei nada para o vereador, só que não era doação de dinheiro, era doação de serviço no valor estimado X. Aí o Ministério Público ele abriu um processo, uma denúncia contra mim por captação ilícita de recursos. Eu estava pagando por fora, mas isso ele teria que ter me falado que eu não tinha esse conhecimento. E esse processo, já que teve um processo muito grande, um escândalo muito grande no processo eleitoral da cidade, a juíza tinha que encontrar o culpado. O primeiro culpado foi o Alex Dornelas, né? Nosso advogado não conseguiu reverter e a gente perdeu o mandato. Tive 2 anos de mandato. Processo que falam de compra de votos não existe, né? O processo foi gerado. E hoje, foi um processo que não deixou de disputar a eleição agora, foi esse processo. O processo já prescrito e a juíza não me deu o direito de disputar a eleição. O processo desceu agora para o Rio, né? O juiz lá deu a nulidade do processo, porque foi 4 votos a 1, porque não existe provas e o processo já prescreveu. Mesmo assim, o Ministério Público entrou com recurso, eles não querem dar o braço a torcer que eles erraram, que eles deixaram o processo prescrever porque não tinha provas, e o processo foi para Brasília agora, mas o juiz do Rio já deu nulidade no processo. Você acha que nisso aí tem mão política de alguém? A gente não pode falar, mas eu tenho quase certeza, né? Até porque eu fazia Dá para sentir, né? Dá. Eu fazia parte do grupo político, conhecia tudo do meu processo, né? Mas a gente não pode
falar se houve ou não, mas dentro do meu coração eu acredito que sim. Mas Papai do Céu cuida de tudo, eu sou um cara que eu sou muito temente a Deus, eu coloco tudo na mão dele, eu espero a hora acontecer, não tem... Você não me vê na rede social criando polêmica com ninguém, você não me vê na rede social batendo em ninguém, você nunca vai me ver falando mal do grupo político que eu fiz parte. Mas peguei uma treta sua na internet, daqui a pouco eu vou falar dela. Sim, mas porque eu tenho o direito de me defender, né? Se o cara, eu sei até a treta que você vai falar, é recente. Isso. Né? Não, tudo bem, mas é isso. Eu tava passando lá e vi, entendeu? E o teu nome Dornelas? Vem de onde? De quem? O Dornelas é do Francisco Dornelas, não? Dornelas? O Francisco Dornelas, eu tenho até uma história com ele, quando, na época do Aezão, ele veio aqui no Varandão, né? E ele viu uma faixa minha lá, Alex Dornelas, aí a Gabizinha, que foi vereadora, Gabi. Ele falou que a Gabi, quem é aquele ali? Aí ele veio até mim para falar comigo e falou, pô, você que é o Dornelas? Eu falei, pô, a gente não é parente só por causa de uma letra. Eu falei, mas a gente pode ser parente, você pode ser meu padrinho, né? Porque o Dornelas é uma figura muito importante no cenário nacional, na política, né? Um cara que é respeitado, não tem uma mancha, isso é muito bacana. Você acha que em Queimados as pessoas estão desacreditadas da política por quê? É justamente por a política de Queimados não ser levada a sério. Primeiro, a gente não tem uma política de construção aqui, Joel. A gente tem uma política de desconstrução. O candidato ele se preocupa mais em desconstruir o outro do que construir a própria história dele. Eu acho isso muito ruim, né? Quando você constrói a sua história é muito mais bonito, né? Queimados teve um grande avanço durante um bom tempo, mas hoje nós temos uma Câmara que é populista, né? A população tem uma grande parcela de culpa nisso, a gente também não pode isentar a população disso, porque tem que levar a política mais a sério. A política do assistencialismo é muito ruim, né? E faz mal para a população. Porque até quando um outro alguém não faz esse tipo de política populista, assistencialista, é como se ele não vale nada, né? E fica fora do cenário, vai falar isso, né? Você até antecipou, a gente teve grandes parlamentares na cidade, eu costumo dizer que os maiores parlamentares na cidade, eles ficam ocultos a relação do voto. Porque ele não faz o papel do essencialismo, né? É o cara que quer defender a bandeira porque você tem o direito de fazer as coisas pelo seu próprio, né, pelo próprio meio. Você não precisa ficar numa fila numa escola durante 2 dias, chegar ali na porta, não ter matrícula do teu filho, mas você ir no gabinete do vereador conseguir a matrícula dele. E isso não é bom. Você não pode ficar numa fila do CETID lá durante 3, 4, 5 horas e daqui a pouco vem um que não ficou na fila, passar na tua frente e ser atendido, porque foi lá no gabinete do vereador. Isso é muito ruim para a cidade. A população tem que começar a entender. A gente não pode ter uma Câmara pequena para uma cidade grande. Então a gente tem que começar a mudar esse conceito de política em Queimados, né? De verdade tem que ser o papel do vereador, de fiscalizar, de criar leis, de estar do lado do povo no momento que ele precisa. Não de fazer política com o sofrimento do povo. Isso é muito ruim. Então a gente tem que começar a escolher melhor os nossos políticos da cidade, e começa pela população que tem que ter esse entendimento. Acho que só está indo na porta do vereador bater lá para pedir a sua vaga de escola porque ele não está fazendo o papel dele, que é fiscalizar. Ele prefere barganhar o voto contigo do que estar lá cobrando a comissão. Você cria a tempestade. Quanto pior, melhor. Isso. Quanto pior, melhor. Você mesmo resolve. Essa é a política da nossa cidade. Isso é muito ruim. Hoje a nossa saúde, a nossa educação, elas estão loteadas para o vereador. A política da cidade está loteada, isso é muito ruim. A população ela tem que ter acesso à saúde, ela tem que ter acesso à educação, sempre tem que passar na porta do gabinete, tem que passar no gabinete do vereador, na porta da Câmara de Vereadores, ela tem que ir lá cobrar. Enquanto isso, a gente tem um contrato um contrato de iluminação da cidade, que todas as lâmpadas têm que ser de LED. E nem 10% das lâmpadas hoje da cidade são de LED. Por que o vereador não vai lá cobrar isso? Por que o contrato não está sendo respeitado? Será que está indo dinheiro para algum outro lugar? Ou esse contrato foi feito de uma forma errada para beneficiar alguém? Esse é o papel do vereador. Você vê, a gente tem parlamentares igual o Ismael, igual o Elton Teixeira, menino de conhecimento da política incrível, hoje está fazendo um grande trabalho em Niterói.
Outros parlamentares que passaram lá, o próprio Max, na época, passou como parlamentar na Câmara. Hoje a gente não tem uma Câmara que parlamenta. Ativa, que debate, pense pelo povo. É isso. Estava até conversando com uma pessoa, a gente vai buscar isso, tentar mudar a lei orgânica da cidade, né, da Câmara lá, porque a gente precisa ter o povo também na tribuna. Isso. Questionando, debatendo. E isso na lei orgânica não tem. Isso aí. Não se permite, né? O povo não tem voz. Não tem voz. É o que a gente fala isso aí. E vai ser o que a gente faz. Para você ter voz, você tem que gritar. Aí na Câmara, o vereador pega e vai para a sala de reunião enquanto você não ficar quieto. Porque você não tem voz para perguntar a ele, ele não quer te responder. Agora, e até por isso que hoje tem redes sociais que alguns criticam. A gente recebeu muitas críticas e recebemos quando a gente dá voz a algumas pessoas do povo que não tem voz. Então a gente coloca as denúncias, as informações de tudo acontecendo. A gente não quer, a gente não faz um trabalho de simplesmente bater em alguém. Não, a gente bate na insensatez das pessoas, na desonestidade em fazer um trabalho para o qual ela foi chamada para fazer. Então, se você é uma pessoa que é candidato, que é político, que está ali, você está vendo o que não está acontecendo, qual é a sua obrigação como parlamentar, como alguém que quer viver na política? Lutar por essas pessoas. Sim. E eles ficam com raiva porque um questiona, um fala, mas se não fizer isso, como que funciona? Verdade. Então, por isso que eu acho que o povo, né, como você falou, está desacreditado. Mas tem como mudar isso, né? E você tem que usar isso como ferramenta para a tua gestão, para onde você está, cara. A crítica, ela tem que ser bem-vinda. Ele está te mostrando onde está o erro para você consertar. Às vezes você não tem um grupo que fiscalize para você saber o tamanho. É como você falou, às vezes é só batida nas costas, meu chefe. Enxergar ali o que você precisa melhorar. Claro que tem aqueles caras que fazem as críticas, as pessoas que fazem as críticas de maldade, né? Justamente para diminuir o cara. Mas você conhece quando a crítica é construtiva, quando ela não é construtiva. Então você usa a crítica construtiva para melhorar o teu trabalho. Isso é muito importante. Eu acho que o papel da população é muito importante, seja ele indo à Câmara, seja ele na rede social, ele tem que se manifestar mesmo para que as coisas melhorem. Não adianta querer calar o povo, que o povo não se cala. É porque é igual o caso que teve você viu o caso que teve daquela senhora que morreu na UPA? Sim. E a nossa pergunta, e todo mundo, quando questionou a filha da senhora, então ela foi até humilhada pelo grupo do atual governo, de muita gente, falando que o UPA era do Estado e a culpa não era do município. Mas a pergunta que eu te faço por que é do Estado? Quem vive no município não pode fiscalizar? Claro que não pode. Porque o chefe do executivo tem um partido, Isso. tem um presidente, tem alguém, correto? Você não tem a fiscalização direta, porque ele é de outra esfera do Estado. Mas você tem as comissões, você tem a Comissão de Saúde da Câmara e tem a Comissão de Saúde do Estado. Você pode notificar a Comissão de Saúde do Estado. A Prefeitura pode notificar a Secretaria de Saúde do Estado para que resolva isso. Política é parceria. Se está dentro do teu município, você tem que cuidar, não tem jeito. E hoje a UPA é do Estado, mas ela é da onde? Quem gerencia a UPA? Está entregue na mão de alguém aqui do município. Existe a política, né? A política estadual, não, vamos lá, o deputado mais votado é fulano de tal, vou entregar na mão do fulano. Hoje ela é gerida por um grupo de queimados, todo mundo sabe disso. Inclusive, um exemplo, o doutor Luizinho que vê todas as UPAs, tá? Não chegou até ele? Ele não seria uma pessoa que poderia ter resolvido? Ele não andou tanto em queimados, pediu voto com o Toninho Viravirou, o grupo dele, pediu tanto voto e nessas horas ninguém aparece para falar nada. Independente do Luizinho, que não era secretário, hoje ele mas existiu o secretário de saúde do Estado. A Prefeitura tem que cobrar. Está dentro do teu município, como é que você não vai cobrar? Está dentro da minha casa eu não vou... Agora não pode o vereador depois ir lá fazer graça, né? Tirar foto para falar que está fiscalizando, que não está. Qual foi a solução que foi resolvida? Não tem resposta. O povo tem que enxergar essas coisas. Quando a política é feita de verdade, quando a política é feita de mentira. Até por isso, que eu vou te confessar uma coisa, até por isso que a gente está fazendo o chat podcast de queimadense. Porque a gente quer dar voz aos políticos, aos candidatos, todo mundo, para que as pessoas também passem a conhecer um pouco dos seus direitos, seus deveres, suas responsabilidades, que
O que falta hoje em Queimados, eu acho que é conhecimento. As pessoas, elas estão fechadas ao conhecimento devido justamente ao assistencialismo. Então, ela não vai buscar o conhecimento porque ela não vai querer usar dele, porque é um sacrifício você se esforçar para fazer o certo. Para você fazer o certo hoje, num lugar que vive o errado, você tem que ter muita coragem, né? Tem que ter disposição, tem que ter força de vontade. E é isso que a gente não vê acontecendo. E você, nesse tempo que você ficou, serviu vereador, secretário, por exemplo, você foi vereador, mas você foi chamado para ser secretário. Você é a favor disso? Porque o atual governo, ele criticou muito essa forma de fazer política do governo anterior. E ele justamente não fez isso. Ele não pegou nenhum vereador e colocou para ser secretários. Ainda não fez. Tu acha que pode mudar isso? Ainda não fez. Olha, isso é polêmico. Eu acho, Joel, se você... Mas você é a favor ou contra? Eu sou a favor desde o momento que o gestor tem capacidade para gerir. Desde que ele vai somar mais do que ele vai somar na Câmara. Eu sou a favor dessa forma. É melhor do que você trazer gente de fora da cidade que não sabe gerir a cidade. Se você tem um gestor na Câmara, que ele vai somar muito mais na prefeitura sendo secretário, e se ele não for, você vai ter que trazer alguém de fora, é melhor você colocar ele. Que além de você saber que aquele trabalho vai dar certo, você vai dar oportunidade para outro vereador sentar lá. Então você não vai perder. Agora, eu sou contra se você tiver grandes profissionais aqui e você não colocar para gerir. Vamos supor, vou te dar um exemplo aqui. A gente tem hoje a Secretaria de Cultura, que eu não vejo trabalho na Secretaria de Cultura. Eu vi um mega show, que ele falou que custou 1 milhão, mas custou quase 2, porque só de artista foi 1 milhão. Aí você vem com... E a logística? A logística toda. Então foi quase 2 milhões. Aí você hoje tem uma política, fez uma política de cultura de massa ali para aquele momento, mas você hoje tem um centro especializado no São Roque, que funcionava com mais de 42 cursos, atendendo a população da cidade, que hoje não dá oportunidade para ninguém. Mas o dinheiro que foi usado ali foi o dinheiro da cultura. Sim, mas o dinheiro que vai ser usado lá também é o da cultura. Você poderia fazer um show menor. Não, isso é que eles dizem que foi da cultura, mas não foi. Então, eu não sabia disso. Não foi. Tá no próprio doc, a gente pesquisou e viu que foi dinheiro municipal, imposto municipal. Porque se for o dinheiro da SEDAI, vão se complicar. Porque o dinheiro da SEDAI ele tem destino certo. Não sei nem se eles estão fazendo de forma certa. Né? Porque a gente tem estação de tratamento. E quem deveria fiscalizar o dinheiro da SEDAI com onde está sendo empregado? Isso aí. A Câmara, né? A Câmara. O vereador tem poder de fiscalização. As comissões são montadas para isso, para fiscalizar. Então, assim, hoje a gente não tem uma estação de tratamento funcionando. Falta de dinheiro, não. O dinheiro ele foi destinado para isso. Saneamento básico, essas questões de tratamento, de estação de tratamento de esgoto, né? Para você melhorar onde está ruim. A gente tem valas a céu aberto aqui em Queimados de muito que precisa de saneamento na cidade. Você não está vendo essas obras acontecerem lá, está vendo acontecer no centro. Uma obra de... Em alguns lugares estão jogando asfalto sem saneamento, né? Você vê na beira do rio, do Eldorado. Fazendo uma calçada ali, quem sabe que não tem uma licença para canalizar o rio ainda, e quando fizer vai ter que destruir tudo. É dinheiro jogado fora. Inclusive eu queria perguntar à secretária de Meio Ambiente, que é minha amiga e é competente demais, tá? Quando eu fui secretária de Meio Ambiente, a André, ela foi a minha técnica ambiental. A André tem uma relação no estado muito grande com a somar com o município. O Comitê Guandu, todo mundo gosta da André, ela tem uma relação muito grande com o comitê. O secretário do estado, amigo dela. Hoje ela é atrapalhada a trabalhar porque existe um político no grupo dela que não quer que ela trabalhe. Faz parte do grupo do prefeito. Então, assim, será que aquela obra lá tem licença ambiental para ser feita? Tem que ver. Porque você tem que respeitar a faixa marginal para fazer obras se não tiver autorização do Estado. O INEA que autoriza essas obras na cidade. Então, assim, será que valeu a pena jogar aquela obra lá em vez de jogar em outro lugar? Se daqui a pouco ela vai ter que ser destruída? Então, essas são coisas que a gente precisa entender dessa gestão. O secretário de obra não conhece a cidade. O secretário de cultura não conhece a cidade. Você vê, o esporte está atrelado à cultura hoje. O que funciona no esporte na cidade hoje? A gente tem bastante atletas, tá? Na cidade. Sim, o que funciona? Já trouxe alguns aqui, eles falam que não tem apoio, não tem nada.
Então você vê, você tem grandes nomes para ser secretário de esporte da cidade, você tem o próprio Júlio Boi, que foi um cara que trabalhou o esporte da cidade de uma forma com excelência. Eu fui secretário de obras, ajudei muito o Júlio a reformar a Vila Olímpica do centro da cidade. O Júlio estava sempre me procurando para fazer reforma lá, para ajudar ele a melhorar as coisas. Trouxe grandes investimentos no esporte da cidade. Tem o Júlio lá, tem o Alessandro da GAN, que é um menino que é ativo no esporte da cidade. Tem Dedé também. Tem Dedé do esporte, tem vários nomes na cidade que poderiam estar conduzindo o esporte na cidade, que está parado hoje. Por quê? Porque existe um compromisso com um grupo político que tomou metade da cidade. E isso vai gerando uma bola de neve, Joelson. E quando você... encontrar os empregos, né? Que está para mais pessoas. Isso, quando você encontra essas dificuldades, você vai dar empregos para pessoas de fora. E o dinheiro ele não vai girar aqui dentro da cidade. E os empresários estão sentindo Você afeta o pequeno comerciante, que é o cara que faz o almoço ali, que é o cara que corta cabelo, que é o cara que faz isso. Ele sente no bolso. O distrito industrial nunca foi respeitado por nenhum prefeito aqui da cidade. Não estou falando isso porque eu estou no teu programa, não, porque o empresário fala comigo. Eu fui gestor ambiental, onde eu tive relação com todos eles. E dava velocidade nos processos deles. Hoje a gente tem uma empresa no distrito que ficou um ano para receber o alvará, porque ela quer ampliar o negócio dela. Ficou um ano para receber o alvará. Eu tive que levar o secretário de urbanismo na Câmara para que a gente pudesse tentar resolver isso. Os vereadores queriam conversar com ele, conversei com o prefeito. Ficou um ano para sair, o cara ampliou a empresa dele é a Raft Embalagem, a empresa dele fabrica latões para a Petrobras e ampliou em fazendo telha de aço sanduíche, com 2 equipamentos de 2 milhões cada um parado, porque a prefeitura não dava alvará para gerar sem emprego direto para eles. Você tem que ter um estreitamento com o empresário da cidade, ele que gera recursos, receita e gera emprego para a cidade. Tem uma secretaria que é a... Desenvolvimento Econômico. Está funcionando? Tem secretário, agora se está funcionando eu não sei. Um incentivo aos empresários, às empresas? Isso aí eu posso te falar que não, porque eu tenho conhecimento de todos eles lá. As dificuldades deles são grandes. Esse rapaz da Raft, ele falou: Alex, eu quero fazer a Raft, é uma empresa que eu tenho uma empresa muito grande no Rio Grande do Sul, tenho uma empresa muito grande em São Paulo, eu quero fazer a de Queimados a maior, porque eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu não tenho incentivo da prefeitura de Queimados, seja ele fiscal, seja ele o que for. Quando eu vou abrir um processo de licenciamento ou renovação de licença, eu demoro 1 ano para renovar. Teve um plano de governo do governo atual que ele falou sobre o parque industrial e falou que ia dar um incentivo às empresas. O seguinte, ele ia isentar as empresas de uma parte do imposto, ao qual esse dinheiro seria usado para capacitar, e essa própria empresa pagaria o pessoal de Queimados, dando curso, né, ensinando para colocá-los para trabalhar ali. Mas é isso isso não tem acontecido. Teria que acontecer, porque a gente perde a maioria da mão de obra qualificada para fora. Isso. Hoje nós temos uma empresa que tem 15 funcionários de Barra do Piraí, porque não tem qualificação dos funcionários aqui. Eles pagam muito mais caro, os caras têm que dormir, eles pagam a moradia deles, porque a gente não tem mão de obra qualificada aqui. A gente precisa melhorar muito isso. É uma das coisas que a gente precisa melhorar, ter essa parceria com o prefeito, com o distrito. E quando eu falo em parceria, porque a parceria pública-privada é muito importante. Porque muitas das vezes você vai encontrar a solução onde não tem no poder público. Você vai encontrar parceria pública-privada. Hoje, por exemplo, você não tem um ponto de ônibus na cidade, Lucas. Por que não tem? Porque não tem dinheiro ou porque não tem boa vontade? Mas eu vi um vereador fazendo vídeos, mostrando na internet papel de indicação, fizeram até desenho, ponto de ônibus, maravilhoso, indiquei, vai fazer. Cadê esses pontos? Tomara que venha, porque não existe, o gestor ele tem que ser criativo, ele tem que dar o jeito dele. E a parceria pública-privada ela te dá ferramentas para isso. Eu tenho certeza, se você montasse um processo de ponto de ônibus... Mas de repente o gestor não quer ouvir as pessoas, pode ser, né? Deve ser, eu acho que é isso, né? Então, se você fizer um ponto de ônibus, onde você tem um espaço de publicidade para a empresa... Tem medo de ser cancelado, não? Tem não. Pelo grupo do governo, ou quando você critica? Tem não, porque eu elogio quando tem que elogiar e critico quando tem que criticar. Eu não tenho essa história comigo. Eu sou um cara muito tranquilo, não sou de ficar batendo, mas eu falo a verdade quando tem que falar, né?
Então hoje você podia muito bem pegar, fazer um portfólio, ir nas empresas e falar assim, você vai no... Eu não falo empresa do distrito não, porque não interessa muito para eles a publicidade hoje. Mas a empresa das âncoras que a gente tem na cidade, que é uma Subway, que é um Bob's, que é uma Marisa, que é uma Líder, que é uma Americana. Você chegar para a empresa e apresentar o projeto e falar assim, a gente precisa de 10 pontos de ônibus que vai explorar a sua marca na cidade. Cada ponto de ônibus custa X. Quantos pontos de ônibus você pode ceder para a nossa cidade? Eu tenho certeza que a Americana te dá 10 pontos, que o Bob's te dá 10, que a Subway te dá mais um pouco. Você não ia ter lugar para colocar pontos de ônibus na cidade. Mas o gestor não quer levantar a barriga da mesa para trabalhar, né? Ele quer esperar as coisas acontecerem. E não tem jeito. Se você não montar uma boa equipe técnica e política... Criativa, que tenha visão de criar inovação, né? E vontade de trabalhar. Porque eu acho que falta em Queimados também inovação. Isso aí. Parece que Queimados também está atrasado. Tanto na parte de marketing, de comunicação, de se comunicar com a população. É aquela coisa velha, aquela coisa antiga. Essa é a minha visão. Por exemplo, eu tenho muitas ideias de como comunicar com a cidade. Por exemplo, a questão do lixo, da sujeira. A gente tem o cara, se ele souber, ele consegue se comunicar com a população de uma forma didática, de uma forma que as pessoas vão saber. Vidro no vidro, plástico no plástico. Tá entendendo? Sim, claro. Tudo é a criação, mas parece que as pessoas elas estão preocupadas com consigo, e não com a população. A criatividade é muito importante na gestão também. Você está falando em inovação, você criar, você copiar. Se for bom, por que você não vai copiar? Maricá tem muita coisa boa, já viu? Conhece Maricá? Conheço, eu tenho um sonho. Isso é um sonho meu de não só Maricá como Niterói. E essa semana eu vou ver se eu dou um pulinho lá no Elton para conversar com ele, que é criar moeda social na nossa cidade. Maricá tem duas, né? Para que o dinheiro possa girar dentro da nossa cidade. Na pandemia o empresário não se deu mal lá. Não, principalmente para os pequenos comerciantes da cidade, que precisa ali na ponta receber, né, o carinho desse pessoal que trabalha aqui, que vai gerir aqui, os programas sociais sejam pagos com moeda social, para que seja gasto aqui dentro da nossa cidade. É muito importante esse projeto. Tem um amigo, sonho. Eu tenho um amigo lá que ele é secretário de lá. Os ônibus lá é de graça, tu sabe, né? Sim. Isso de lá. Por que isso acontece? Mas é porque o royal do petróleo, royal do petróleo tá lá. Não, mas aqui também a gente tem como fazer. Por exemplo, se você souber fazer um trabalho de trazer, de trazer, como você falou, público, privado. Essa união, parceria, a gente consegue fazer muitas coisas. Sim, claro. Dessa forma que você falou, é um bom caminho. Se o cara pegar essa ideia e colocar em prática... E hoje, cara, as cidades pequenas elas precisam da parceria pública. Não é difícil governar Queimados. Precisa da parceria pública-privada. Tem que botar na cabeça do gestor que ele tem que explorar isso. Você ser parceiro do empresário não quer dizer que você vai ser corrompido por ele, corromper. Você é parceiro porque você tem uma lei que te dá amparo para você fazer parceria pública-privada. E não é deixar parado. Você hoje não tem um semáforo na cidade funcionando direito. E não é da agora do governo, não. Já vem de todos os governos. Aí será que você não consegue comprar? Eu não consigo comprar um semáforo. Tudo bem. Será que se você for no governo do estado ou na prefeitura do Rio, você pedir para ver a sucata do semáforo deles, será que não é melhor do que o nosso? Eles não podem doar para a gente começar a melhorar? É criatividade, você tem que correr atrás, irmão. Você tem vários meios para você melhorar a cidade devagar. É inadmissível hoje você ter esse semáforo aí piscando, parecendo luz de Natal o ano todo, irmão. Tem lá na Rua da Feira, lá no Tinguá, ali na esquina, não sei se tu já viu, que der uma da esquina assim. Não funciona. Não funciona. Então, assim, a gente tem que parar com isso, tem que começar a trabalhar, irmão. E a gente só faz as coisas acontecerem se a gente trabalhar e procurar o caminho. Outra coisa, Joelson, que eu quero te falar, é assim, o gestor ele não faz trabalho só para curto prazo, ele faz para médio e longo prazo. Vou te falar de uma obra que está acontecendo agora, eu acho muito importante se o prefeito desse honra a essa obra, não para mim, eu sou político, né? Posso ser aniversário dele amanhã, mas pelo técnico que construiu. Você viu, hoje a gente vai receber 2 grandes obras na cidade, que hoje é chamado de Conectar.
Né? Quando a gente começou esse projeto, ele era chamado de TOD. O André Bianchi, com a relação que tinha com o Vicente Loureiro, que era o presidente da Câmara Metropolitana do Estado, trouxe esse projeto junto para perto da gente, porque esse projeto não é só para Queimados, ele é para o Estado todo, mas Queimados foi o primeiro a ser contemplado. É esse aí que é um engenheiro do Banco Mundial? E o Banco Mundial vai custear. E o engenheiro é o Gerard e o Vicente Loureiro, que foi os caras que... O Vicente Loureiro aqui de Nova Iguaçu, é um dos maiores arquitetos que tem no Rio de Janeiro. E o Gerard é um engenheiro, um técnico de primeira qualidade. Você tem uma ideia, o padrinho desse projeto, às vezes, talvez nem eles conheçam, porque eles não fizeram parte do começo do projeto, é o Jaime Helene, o saudoso Jaime Helene, que foi prefeito e governador de Curitiba. O cara que transformou Curitiba na melhor cidade do Brasil. Sonho visitar lá. Então, assim, ele é o padrinho do projeto e fez essa... A gente sentou 3 dias em Teresópolis, no Arcochore, com os maiores arquitetos do Brasil e engenheiros do Brasil. Sentamos em mesas redondas, construímos projetos juntos. Construímos junto. Eu na mesa com os maiores arquitetos e engenheiros, uma honra. E o que foi discutido nessa mesa? Como é que você transforma uma metrópole integrada, seja com modal, seja com a parte ambiental, parte urbanística. E nessa mesa era discutido brincadeira de criança. A gente tem que deixar o espaço da amarelinha, da queimada. Você vê os caras que são estudados, os caras estão discutindo isso mesmo, porque é importante para a metrópole ter isso, você é uma cidade integrada nisso. E Queimados foi o primeiro município a ser contemplado. Eu e André, a gente foi no lançamento da Pedra Fundamental, que não era a Pedra Fundamental, foi a assinatura com o Banco Mundial, que na época o governador era o Pezão, e a gente esteve lá com o Jaime Helene, os prefeitos de toda a cidade do Rio de Janeiro tiveram, a gente foi assinar o contrato lá com eles. Então um processo que já começou lá atrás vai acontecer agora. É importante você plantar semente lá para que ela aconteça, seja qual hora que for, né? Porque a população sempre tem que ser prioridade, não tem jeito. Então hoje a população vai receber um projeto pelo mão do governo atual, mas que começou no governo lá atrás. Então assim, o André Bianchi, como técnico... É esse que ele falou, de 43 milhões? O centro de Queimados? Isso. O André Bianchi, ele tem que ser honrado nesse projeto que vai acontecer hoje na cidade. O Alex não, porque o Alex fez parte, mas o André foi o principal. Então o prefeito, se ele não honrar, ele vai passar vergonha, porque o Gerard vai honrar. Porque na hora que o Gerard subir no palanque para falar sobre o projeto, ele vai falar o nome do André. Porque foi um cara que lutou muito por isso. Outro projeto que vai acontecer, que foi juntado no Conectar, aí já é mais a parte ambiental, junto também com o André Bianchi, que é o bosque que vai ser criado no centro da cidade, na Praça do Eucalipto. Também aconteceu na nossa gestão. Eu sentei na mesa com o atual prefeito, junto com a Norma, que foi comigo lá, e falei: prefeito, tem um grande projeto no meio ambiente, que é um bosque no centro da cidade, a gente criar um pulmão verde no centro da cidade, que faz parte do projeto integrado. Então esse espaço que vai ser criado na praça, se eles não modificarem o projeto, vai ser um espaço de convivência maravilhoso, onde você vai ter um espaço para o idoso jogar o baralhinho dele, onde você vai ter uma pequena concha acústica para pequeno show, porque quer lá tocar sua voz de violão, uma pracinha de skate, uma pista de caminhada. Então vai ser um lugar muito gostoso, com muito verde. E na época, eu sei que a gente estava numa polêmica, e eu saí da secretaria para disputar a eleição. A gente estava criando, e debaixo da praça ia ser criado um mergulhão para absorver toda aquela água que acumula ali no centro da cidade. E essa água ia ser usada como reuso, para molhar o próprio bosque, ou para fazer outras coisas, lavar a rua, enfim, né? Então são projetos maravilhosos que estão acontecendo agora, que foram construídos lá atrás. Mas tem que dar honra quem tem honra. Eu acho que o André é um cara que merece essa honra. Estou falando aqui, o André é um grande amigo meu, né? Antes mesmo da gente ser gestor junto. Quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, era a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. O André era meu subsecretário. Um ano depois, desmembraram as secretarias, o André ficou sendo secretário de Urbanismo e eu de Meio Ambiente. Mas o André tem todo o mérito nesse projeto que está acontecendo hoje na cidade. Queria até aqui mandar um abraço para o André e dizer que você é um cara que você contribuiu muito para a nossa cidade e continua contribuindo, André.
Show de bola. Na área da segurança aqui da cidade de Queimados, você acha muito difícil a secretaria ou a parte... acho que tem uma secretaria também de monitoramento, tem uma coisa assim, né? E qual é a função dela? O que ela faz na cidade? Eu acho que a Secretaria de Monitoramento que foi criada era para monitorar através de câmeras, né? Isso aí. Só que a gente não tem câmeras para monitorar, não sei como funciona essa secretaria. Diz que não tem internet nem nas escolas. Isso aí. A grande polêmica dos tablets foi isso. Não tem internet nas escolas. Então como é que você vai monitorar se você não tem câmeras na cidade, se você não tem internet? Como ela funciona, eu não sei hoje. Né? A gestão atual ela pode explicar como é que funciona. Você tem ideia? O secretário, eu não sei quem é o secretário, se eu não me engano, acho que agora não sei quem é o secretário. De monitoramento? Era o Ricardo, né? Agora ele é secretário de segurança. Eu não sei quem é que está de monitoramento agora. Não sei também. A gente tem que ver isso, como é que funciona a secretaria. Mas segurança é uma coisa muito complexa, né? Que a gente precisa estudar muito. O Estado tem o dever dela de ocupar e de dar segurança para a população, mas nós temos o nosso papel, que é de levar para dentro das comunidades, principalmente, o trabalho social, né? As oportunidades para que esse jovem possa receber uma oportunidade de emprego. Porque se você não criar uma oportunidade de emprego para o jovem, o tráfico vai criar oportunidade para ele. Então a gente precisa começar a trabalhar na parte de segurança, nessa parte, na parte da inteligência, de você começar a tirar o jovem dessa questão, porque hoje a facilidade leva ele para o tráfico. Você se dá bem com a família Lemos? Me dou. Eu tenho... O Max se tornou um grande amigo meu. Né? A irmã do Max eu já conhecia antes do Max. Ela era amiga da minha família, a Maristela, uma pessoa maravilhosa. A Dona Ivone é uma pessoa ímpar, né? Tem um trabalho já de muito tempo com as crianças da creche. O Leonel é um cara mais fechado, né? Um cara que a gente tem pouco contato. Na época que eu fiz administração na Estácio, ele fazia direito. E a gente teve um estreitamento ali, mas é um cara mais fechado, que a gente não tem muito. E o Lenine é um cara que fiz algumas participações na política com ele. Tive as relações muito boas, outras muito ruins, né? Mas eu tenho uma relação boa, né? Concordo muito com algumas posturas do Lenine, né? Em relação ao jeito dele. Eu acho que ele tinha que ser um cara mais centrado, um cara que fosse menos polêmico na rede social. Sobre isso que eu ia te perguntar. Acho que ele tem que ter isso, até para ele ser um gestor, ele tem que ter um equilíbrio maior, né? Então, assim, às vezes eu acho que ele perde a linha com coisas pequenas. Então, eu não tenho nada contra, gosto do Lenine, mas a gente tem essas divergências. Mas eu me dou muito bem, graças a Deus, com a família Lemos, não tenho problema nenhum de... Essa treta que eu tô te falando é justamente isso aí que aconteceu. Acho que foi uma foto que, não sei se foi você que postou, e o Lenine botou um emoji de uma cara de riso, de deboche. Acho que você foi lá comentar isso aí. Na verdade, eu fiz uma postagem de um grande amigo meu com a mãe dele, que foi me visitar, e um amigo compartilhou, né? E nesse compartilhamento do amigo, ele foi lá e o amigo falou: esse é o meu candidato a prefeito. Aí ele foi lá e deu uma risadinha. Então, quando você não respeita o seu adversário... Mas tu acha que essa risadinha foi alguma afronta ou foi deboche? Eu tenho certeza que foi. Né? Então, assim, eu acho que primeiro você tem que respeitar as pessoas, sendo adversário ou não. Né? Cada um tem um sonho. Se você frustrar o sonho daquela pessoa, você não está sendo ser humano. O Lenine precisa disso, humanizar mais a vida dele. Ele precisa respeitar as pessoas. Cada um tem o seu sonho. Eu, quando fui candidato a vereador pela primeira vez, chegaram para mim: você não vai ter 100 votos. Eu tive 800. Quando eu fui a segunda vez, você não vai ganhar eleição. Você está no partido que só tem candidato de mandato, medalhão. Eu disputei eleição na época tinha coligação PV, PP. Aí tinha o Tuninho, tinha o Maurício do Vila, tinha Marquinhos Pacotão, tinha Marcelo Pisciani, que estava no auge, tinha Getúlio Tutu, e eu ganhei a eleição. Então, quer dizer, você tem que acreditar em você, não adianta. Não é ele que vai fazer eu não acreditar em mim. Mas eu quis mostrar para ele que ele precisa ter respeito pelas pessoas. Que a política da desconstrução
foi que fez ele perder a eleição. Porque se ele, na época, se preocupasse em construir o mandato dele, em vez de estar preocupado com o Zaqueu, em vez de estar preocupado com o Machado, em vez de estar preocupado com o próprio Glauco, ele teria feito um trabalho melhor. Então é melhor, esses toques é até bom para melhorar, entendeu, Jorge? Porque eu fui um cara que eu fui grande parceiro dele, eu dei minhas costas de alvo para defender a candidatura dele. E hoje eu não tenho valor no grupo dele. Então assim, tem que respeitar as pessoas. Tu acha que o grupo do Max é um grupo assim que não valoriza as pessoas, ou que usa por um momento e depois descarta? Eu não vou nem dizer o grupo do Max, porque essa situação não foi o Max. Nada, o Max eu acho que ele te dá as oportunidades. Só que ele tem o tamanho que você cresce, não deixa você crescer mais do que aquilo. Mas é um cara que te dá a oportunidade. Muitas das vezes cresce muito o que acorda contigo e depois não consegue resolver. Mas é um cara que eu tenho um respeito muito grande na política. Mas a candidatura do Lenine foi peitada. Ela foi peitada. Na verdade, o Max não queria o Lenine, o Max queria o Vilela. Mas foi peitada pela gente, a gente teve o entendimento de que o Lenine teria uma... Você estava com o Lenine na época? Que o Lenine teria uma força maior. E a gente comprou a briga com o Lenine. Né? Eu, como presidente de partido, eu batia na mesa para defender o Lenine. E depois que o Lenine conseguiu a candidatura dele, a gente nem parte da coordenação fez. Então são essas coisas que a gente fica triste na política, né? Que você dá o teu sangue e quando as coisas os objetivos são alcançados, você deixa de lado quem brigou por você. Erro dele, porque a gente estaria do lado dele dando a mão a ele, para ele não cometer alguns erros que foi cometido, né? Que eu acho que ninguém imaginaria que o Glauco ganharia a eleição. A gente admitia a derrota para o Zaqueu. Acho que o Zaqueu perdeu a maior oportunidade dele de ganhar a eleição, porque também desconstruiu os outros em vez de procurar construir a candidatura dele. E o Glauco comeu pela beirada e ganhou a eleição, se deu bem, né? Derrubou todos os medalhões da cidade. Num certo ponto é bom, porque a alternância de poder é importante, ainda mais quando você se sente o dono da cidade. Isso é muito ruim. Né? E o Glauco deu um tapa na cara de todo mundo com essa questão dele ganhar a eleição sem ninguém esperar. Acho que nem ele mesmo esperava ganhar a eleição. Nem ele esperava. Né? Mas eu acho que também começou errando o grupo. Aí você cai no mesmo erro que eu falei contigo. O grupo que te ajudou... Isso que eu ia te perguntar agora. Não é o grupo que tem valor. Isso é muito E quem ruim. cuspiu... Tem valor. Né? Você não tem medo de que você seja assim também? Com o poder na mão? Não, porque eu já tive poderes, eu nunca fiz isso com o meu grupo. Sempre valorizei todo mundo. Tu acha que ninguém pode aparecer nessa live e falar, Alex, você me esqueceu? Pode, mas a verdade, o Joel, ela tem dois lados, às vezes três, a moeda, né? Com certeza, não tem problema nenhum. Hoje a gente tem pessoas que participam do meu grupo político que não estão mais comigo hoje. Mas quando eu tive mandato, estavam todos eles comigo. Depois que eu perdi o mandato, pode até ser que tenha saído e vá falar, mas o mandato estava junto comigo. Então, assim, eu, nesse quesito, não tem problema nenhum. Se quiser aparecer e falar, a gente vai dar a resposta, porque a gente tem a resposta. Não tem ninguém no meu grupo hoje que eu não fale. Qual é o seu grupo político hoje? Bom, a gente está montando um novo grupo político. Hoje, na verdade, os meus padrinhos políticos, os caras que eu tenho um respeito muito grande, é o Luciano Vieira, que é o deputado federal eleito agora, vereador do Rio, e o Douglas Ruas, que foi o segundo mais votado do estado, que é o filho do prefeito de São Gonçalo. É o novo grupo político que eu faço parte hoje. Né? Os caras têm política de construção, a gente quer construir muita coisa pelo estado do Rio de Janeiro, por Queimados. Inclusive, no começo eu falei contigo que eu tive com a secretária Marcela, eu me coloquei à disposição dela para qualquer emenda que ela precisar, eu vou até os meus parceiros para a gente poder construir isso junto. Dependendo de ela sendo do governo de oposição à situação que eu faço parte, eu vou estar para ajudar. Eu acho que a cidade perde muito com isso, porque hoje você vê na cidade uma grande briga, né? Das obras que estão sendo feitas. Não, é do Estado, não é a Prefeitura. A obra só entra na Prefeitura, na cidade, se o prefeito quiser. Então o prefeito tem participação também. Então acho que é hora de todo mundo se unir. Quem é deputado, quem não é. A gestão passada, ainda nessa, né, que não terminou a gestão
de deputado ainda. A gente tinha a Alana, tinha o Max, e que não se unia para fazer pela cidade. O tempo todo brigando. A Alana, o que a Alana trouxe de bom para a cidade? Né? Gosto dela, gosto do Robinho. Mas a Alana não trouxe muita. Os poderes de fiscalização dela era só de live, depois morria. Não levava para frente. Então a gente precisa, assim, a política da cidade ela tem que ser feita em composição. Você ganha eleição de deputado para ajudar a cidade, para ajudar a tua região. Você não ganha eleição para você brigar com o prefeito e não mandar nada para a cidade, que é teu adversário político. Quem pede é a população. Então hoje a obra que entra na cidade, o Glauco também tem participação. Porque ele é o prefeito, ele é o dono da caneta. Mas parece que o que as pessoas reclamam é que ele tenta dar uma de, como você falou, de esperto, de querer dizer, por exemplo, esse do dinheiro que você contou aqui pra gente, que muita gente não sabia, ele fez um vídeo na praça falando de 43 milhões, chegar, eu tô conseguindo, portanto ele tirou esse vídeo do ar. Porque é mentira. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que também tem que partir da parte deles essa verdade. Sim. Ele, como você falou, subindo, ó, isso aqui está acontecendo, começou lá atrás e está sendo concluído no meu governo, né? E você tem pretensões para 2024? Tenho pretensões. Eu tenho um sonho de disputar a eleição para prefeito, né? Até porque eu tenho acordo. Quando eu lancei a minha candidatura para deputado, eu fiz acordo com muitos pré-candidatos a vereador e eu fiz um compromisso com eles, então seria injusta da minha parte hoje ser candidato a vereador. Então eu tenho estou levantando uma bandeira para ser pré-candidato a prefeito da cidade. Tenho apoio dos meus parceiros políticos, tenho apoio de grandes empresários da cidade que querem fazer com que o distrito industrial seja de verdade o pulmão da cidade, o coração da cidade, que seja valorizado pelo poder público, que seja parceiro do poder público. Eu acho que isso é importante, porque quem gera emprego, quem gera receita, e é o cara que está ali empregando na ponta, é o cara que está sempre cuidando das pessoas aqui da cidade. Tenho muita vontade de cuidar disso tudo, né? De fazer uma política diferente na cidade. Toda a minha gestão sempre foi participativa, acho que você tem que escutar todo mundo. Eu, por onde eu passei, é engraçado, Jorge, quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal da Jardim da África ficava coado lá no final da Secretaria, que era ali no Fanchen, na Defesa Civil. Eu chamei as pessoas da Secretaria e falei, por que o pessoal da jardinagem fica coado lá? Não, porque os secretários que passaram aqui não deixavam eles entrar na sala. Eu falei, como é? Aí chamei todos eles para tomar um café na minha sala. Falei, irmão, aqui vocês têm participação. Aqui, às vezes, o que eu preciso, você sabe. Às vezes a solução está em quem está servindo o cafezinho. Não é porque a pessoa está servindo o cafezinho que ela não tem capacidade. Às vezes a oportunidade que ela não teve, ela está ali naquele momento. Então, a partir de hoje, vocês têm liberdade para chegar na minha sala e querer falar comigo, pode entrar, tomar um café comigo, bater um papo. Eu humanizei a Secretaria de Meio Ambiente. Eles, no final de semana, eles disseram, Alex, a gente queria fazer um mocotó aqui, depois do expediente. Eu falei, vou estar lá com vocês comendo mocotó. Então, essa gestão participativa que é bacana. Você valorizar desde o teu subsecretário até quem serve cafezinho. Então, assim, a minha gestão vai ser com participação do povo o tempo todo, né? A política, a gente está cansado disso, todo político fala isso, né? Mas a gente tem que dar oportunidade para ver se as pessoas são diferentes. E só com a oportunidade que a gente vai saber disso. Verdade. Porém, você também se candidatou e teve aquele problema, correto? E quem garante que, se você se candidatar em 2024, não vai acontecer o mesmo problema e as pessoas que vão votar em você vão acabar jogando o voto fora? Não, porque depois que acabou a eleição de deputado, você falou que tinha mão de alguém, o processo foi julgada a nulidade dele, já está nulo. Ah, tá. Como o Ministério Público recorreu, ele foi para Brasília para dar nulidade total. Então o advogado falou, Alex, não tem como voltar atrás da nulidade, o teu processo está nulo por falta de provas. Então, assim, estou me baseando no que o advogado falou, tá? Realmente nós ganhamos o processo lá e agora ele está indo para Brasília para ser julgado lá para dar nulidade. Então, 99% de chance da gente estar livre para disputar a eleição. Show de bola. E você tem você vai ser, então tá falando que é pré-candidato a prefeito em 2024, sim. Correto? Correto. Mas você não tem medo de
vou voltar na minha pergunta. Você acabou de falar uma coisa aí. Com poder, você disse que já teve o poder e não mudou, correto? Sim. Poder de prefeito é diferente. Você estaria disposto a sentar com qualquer um? Ou com quem você jamais sentaria? Boa! Não, assim, eu acho que a política ela é relação, né? Você tem que se relacionar, você tem que escutar todo mundo. Mas tem gente que tem o sangue muito frio, né? De barata, né? Vamos supor. Tem político que conversa com todo mundo. O cara cuspiu na cara dele ontem e já está conversando com o cara amanhã. Eu não tenho esse sangue de barata. Então, assim, eu acho que política tem que dar liga. Eu tenho alguns adversários na cidade que não dá liga. Mas eu posso te dizer que eu não sentaria na mesa de jeito nenhum. O Getúlio do Tutu, que fez uma covardia muito grande comigo. Toninho do Vira Virou, a gente tem uma relação de adversário muito forte. Isso aí eu não sabia. Eu acho que não tem uma liga com a gente, né? Mas é um cara que eu converso, que eu falo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que eu não sentaria porque não dá liga. Eu acho que não dá liga. Eu acho que só na cidade... Tu acha que falta isso? O que você está falando? Falta em muita gente? Autenticidade, sim, personalidade? Claro, falta, porque pior seria se você estivesse enganando, né? Claro que falta. Como muita gente faz. Tipo, engana, senta com um cara aqui, mas depois está ali falando nas costas dele. Não, eu não tenho isso comigo. Eu sou um cara que eu não sou de ficar batendo na rede social, não sou mais... Eu falo a verdade, eu não tenho medo de falar a verdade, porque eu sou um cara que eu sou legal com todo mundo, eu sou um cara que eu sou parceiro de todo mundo. Se eu não puder te ajudar, eu não vou te atrapalhar, mesmo sendo meu inimigo, você pode ter certeza disso. Então não tem medo, eu não vou sentar mesmo, as pessoas sabem. Eu tenho uma mágoa muito grande com esse rapaz que eu falei primeiro, porque foi um cara que eu ajudei a ser vereador e quando teve a oportunidade de entrar no meu processo como terceiro interessado pedindo meu mandato, ele fez isso. Sentaram na mesa comigo um dia antes. Então, para mim, não tem valor um cara desse sentado do meu lado de novo. Então, assim, respeita a vida dele, toca a vida dele, mas na mesa comigo não senta. Por exemplo, você, na Câmara dos Vereadores, a gente tem 17, correto? Sim. Na sua visão, tá bom essa quantidade? Aumentar, diminuir? Eu sempre fui a favor de 13 a 15 vereadores, não mais do que isso. Apesar que não muda nada você ter 21 ou você ter 20, 17, um recurso que vai ao mesmo. Você só dificulta mais o trabalho do vereador. Porque... Com mais ou com menos? Com mais. Você dificulta que você não tem assessoria, você não vai ter o poder que você tem de negociação. Então, assim, você acaba atrapalhando o mandato do vereador, porque são 21 vereadores, né, e você não vai ter assessoria nenhuma para trabalhar. Hoje o vereador tem uma assessoria na Câmara, uma com 17, com 19 ou com 21, se for 21, que eu acho que não chega a 21, é 19. 19. Só se agora com o novo censo aumentar a população pode chegar a 21. Mas eu acho que com 11 seria o melhor cenário para a Câmara trabalhar. Mas eu acho que até 13, 15 dá para tocar. 17 eu acho que já é demais, né? Você dificulta muito o trabalho do vereador. Quem quer trabalhar, quem não quer também, pode ser com 21, com 11, com 17. Você acha que deve renovar essa Câmara em 2024? É preciso, não é preciso? Politicamente? Assim, é uma Câmara que, eu vou te ser sincero, falta um pouco mais de qualificação. Mas é melhor do que a que passou. Tu acha? Acho que passou, não vou falar nomes aqui, mas se você sentasse na Câmara para ver uma sessão, era um stand-up, né? Você sentava para rir, né? Você tem ideia, tinha vereador que subia na tribuna, quando o vereador subia na tribuna, todos os seus pares saíam para a sala de reunião tomar café e deixavam ele falar sozinho. Então hoje não, hoje tem mais o respeito, os caras, né? Tem muita gente jovem lá que precisa aprender política, precisa muito aprender política. Tem uns que são jovens e querem aprender, tem uns que são jovens e não querem aprender. Então vão só ter uma passagem por lá. Mas eu acho que ainda falta qualificação naquela casa.
pelos meninos ser jovens, alguns vereadores novos lá, eu acho que falta um pouco de experiência naquela casa hoje. Mas é melhor do que passou, posso te garantir isso. Você diminuiria, caso fosse prefeito, as secretarias, que hoje são 29, né? 28, 29? Tem secretarias que eu acho que não precisa existir, né? Uma delas que você falou é essa de Câmara e Monitoramento. Eu acho que a Secretaria de Câmara e Monitoramento ela poderia estar agregada na Secretaria de Segurança. Como a de Projetos e Convênios, né, também pode estar agregada em obras. Mas eu acho que eu tenho que ver porque projetos e convênios pode ser que trave alguma coisa, né? Então eu tenho que ver se tem alguma captação de recursos que depende da Secretaria de Projetos e Convênios ou se ela tiver agregada a outra secretaria, se você pode ter esses recursos. Então são secretarias que eu acho que o Projetos e Convênios é muito pequenininho para ser uma secretaria, eu acho que dava para agregar, né? E fazer trabalhar, irmão. Eu acho que tem secretarias que você pode diminuir sem problema. Eu acho que tem muita secretaria ainda, 29. Você pode dar uma enxugada em algumas secretarias, mas são as secretarias que são importantes, né? Vamos supor, você fala do turismo na cidade. Secretaria de Cultura e Turismo. Turismo é muito importante para a cidade. Muita gente não sabe, mas muitos recursos você pode buscar através do turismo. Você consegue ver o levantamento dos fundos que veio do turismo? É turismo? Uhum. Você consegue ver isso, se diminuiu, se aumentou, O portal de transparência não funciona. Não funciona. Você não consegue ter informações ali. Você vê, o recurso da SEDAI você não sabe onde está sendo aplicado. Eu fiz um questionamento disso um dia desse na rede social. A gente precisa saber onde está sendo aplicado o dinheiro da SEDAI que veio até hoje para cá. Qual as obras está sendo aplicada? Onde está sendo aplicado? A gente precisa saber. Então, você precisa munir de informações o portal da transparência. Mas eu vou dar uma olhada para ver essa questão. E essa parte de encher o portal de informações de quem? Da prefeitura. Mas qual secretaria? Costuma ser a Secretaria de Governo ou de Comunicação, mas eu acho que a Secretaria de Governo ela tem esse papel, né, de fazer isso. Inclusive, a Secretaria de Governo tem um papel muito importante, que eu acho que tem que ser feito. Hoje, a maior dificuldade do governo do Glauco é as secretarias não conversarem. E a Secretaria de Governo ela tem esse papel de fazer as secretarias conversarem. Porque hoje você tem uma Secretaria de Meio Ambiente que ela depende da Secretaria de Obra, que ela depende da Agricultura, que ela depende da Fazenda, que ela depende de várias outras secretarias. Você tem uma secretaria... Não tem como trabalhar só. Não tem. Inclusive, assim, quando eu assumi a Secretaria de Obras, o gestor que assumiu o meu lugar no meio ambiente, ele não quis ficar com alguns profissionais. Eu peguei esses profissionais porque eu tinha uma grande dificuldade na época do meio ambiente, quando as licenças eram de obra pública, ela saía muito capenga da obra, da Secretaria de Obra. Ela saía muito cheio de problemas, cheio de coisas que precisavam ser ajustadas. O que eu fiz quando fui secretário de Obra? Eu peguei o maior gestor ambiental que tem nessa cidade, que estão abrindo mão dele, está sendo subutilizado, é funcionário de carreira, que é o José Anunciação. Trouxe para mim, falei, todos os projetos da questão de licença ambiental daqui da Secretaria de Obra, eles vão sair já redondo para quando chegar na Secretaria de Meio Ambiente, eles só conferir, assinar e liberar a licença. Então hoje, as secretarias precisam conversar. Entendi? Hoje eu sei que o meio ambiente não conversa com a obra. Caramba. E hoje você tem o José Anunciação, que é um puta profissional, desculpa a palavra, que está sendo subutilizado também na Secretaria de Obra, que ele não faz esse papel que fazia comigo. O cara que tem toda a memória da Secretaria na cabeça. Um dos maiores gestores que eu já vi está lá preso. Porque não aproveita o rapaz é concursado. Quem não conhece a anunciação aqui na cidade? Né? Então tá lá, sendo subutilizado e você precisando do cara para poder organizar toda a questão dos processos de licenciamento ambiental. Então são coisas que você não consegue, e a Secretaria de Governo tinha que ter esse poder para isso. Teria que ter o secretário dos secretários. O cara teria que ir lá e conversar, irmão, por que está tendo esse problema aqui? Vamos ajustar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Onde está tendo dificuldade? Então são essas visões de gestão que você precisa ter dentro do teu grupo político. Muito bom. Vamos fazer uma brincadeirinha agora? Eita. Acabando já? 1h30 já foi.
Já sabe a brincadeira? Não, você vai perguntar. Você... Like ou dislike? Tu gosta, né, Augusto? Like ou dislike? Então, vou falar alguns nomes. Aí você vai falar lá, se quiser justificar, entendeu? Fica à vontade. Se quiser justificar ou não, só mostrar também pode ser. Primeiro nome que eu queria que você desse like ou dislike, Machado Lais. Like. Fala alguma coisa? Machado é meu amigo, sempre quando a gente precisou um do outro, a gente sempre estava à disposição, né? Ele quando foi vice-prefeito, sempre me respeitou e sempre precisou do nosso trabalho, a gente sempre estava à disposição. Foi um cara que me respeitou, dependendo do grupo político que ele faz parte hoje, se vai ser meu adversário político ou não, é um cara que eu respeito e merece meu like. Show de bola. Carlos Vilela. Dislike? Que isso, gente? Por quê? O Vilela, eu costumo dizer, o Vilela é um ser humano maravilhoso. É um ser humano que poucos têm, um cara honesto, um cara de honestidade ímpar, mas como prefeito foi um cara que não teve autonomia para trabalhar. E eu fui vereador e na minha época, como vereador, eu fazia parte da mesma região que um vereador aqui na cidade. E o Vilela não me atendia, só atendia o cara na época na região. Eu fiquei muito mal visto no meu bairro por causa disso. Pra você ter uma ideia, o Glauco asfaltou 5 ruas agora no Fanchen, que eu como secretário de obra não conseguia asfaltar. Um projeto pronto, tanto recurso próprio, o Vilela não me deu essa autonomia para fazer. Mas não me deu porque ele não tinha, mas ele tinha que pelo menos combinar com o prefeito, de fato, né? Que ele teria que combinar algumas coisas, e quando a gente chamava ele na Câmara, infelizmente ele dependia muito do outro prefeito para dar resposta para a gente. Teve uma época que a gente nem conversava mais com o Vilela, porque ele já falava direto com o cara, e isso é muito ruim. Eu acho que ele tinha que ter uma postura melhor. Por isso, o cara de caráter ímpar, excelente pessoa, mas politicamente comigo não cumpriu quase nada. Zaqueu Teixeira. Rapaz. O Zaqueu, eu vou dar um like pro Zaqueu, mas eu queria justificar. O Zaqueu, Tá com medo do delegado não, né? Não, o Zaqueu eu respeito, e o Zaqueu me respeita também. O Zaqueu eu ajudei ele politicamente para deputado. Já foi do grupo dele? Eu ajudei na época. A Márcia era vice-prefeita e o prefeito na época me pediu que eu ajudasse o Zaqueu, e eu fui prontamente ajudar o Zaqueu, né? Gostei muito, a Márcia é uma pessoa maravilhosa. O Zaqueu não é fácil de trabalhar com ele, mas a gente teve uma relação muito boa. Mas o Zaqueu, com a briga com o Max, o Zaqueu começou a querer respingar algumas coisas em mim, eu tive que chamar a atenção dele. Só por isso eu queria justificar meu like, tenho um carinho por ele, mas ele deixou um pouco a desejar nessa questão de que a briga com o Max respingou em mim, ele teria que ter esse cuidado pelo que eu fiz por ele. Mas o resto é um cara que eu respeito. Professor Lenine Lemos. Dislike. Eu já falei um pouco sobre o Lenine aqui, né? Eu dei a minha vida política para o Lenine ser candidato a prefeito, e depois que ele conseguiu o êxito da candidatura dele, ele meio que virou as costas, não só para mim, mas para as outras pessoas que também brigaram por ele. Isso ficou muito ruim. Depois o Lenine me chamou na casa dele para conversar comigo. Aí foi onde eu fiquei mais chateado, que ele falou que eu teria que explorar mais o meu bairro para que eu fizesse composição com ele depois na candidatura para prefeito. No momento nenhum ele respeitou minha candidatura de deputado, não falou em nenhum momento que ia, e só pensou nele o tempo todo. Então, assim, um cara que eu acho um cara inteligente, precisa melhorar muito nas questões de polêmica, que ele é muito polêmico. Tu não acha que ele é o nome mais forte do grupo Max sem ser o Max ou não? Não. Não?
Não, mais forte ele pode até ser, porque hoje o Max não tem nome a candidatura a prefeito no grupo dele, por não fazer as pessoas crescerem junto com ele. Mas eu acho que o Lenine não tem vontade do Max, de que ele seja o candidato a prefeito. Acho que o Max meio tem medo do Lenine. Justamente por isso, por não cumprir as coisas e achar que deve atropelar tudo. Então, assim, eu acho que o Max hoje está na sinuca de bico, porque ele não tem nome para lançar para candidatura a prefeito. Doideira, né? Mas ele cavou. Gente. Aquele rapaz, Bichão, é Bichão? Ah, o Bichão. O Bichão eu vou dar um dislike para ele. Dislike? Mas eu não tenho nada contra o Bichão. O que aconteceu com o Bichão foi quando o Bichão vinha candidato, eu como presidente de partido, eu salvei a candidatura de duas pessoas que estavam com problema no TRE. Foi a Kátia Baltar e o outro, não lembro quem foi, que eu consegui reverter a situação deles no TRE para ser candidato. E o Bichão estava com problema eleitoral, que ele não tinha feito a biometria dele. E me ligaram do pessoal do Bichão. Falou, pô, você não tem como ajudar o Bichão, não sei o quê? Eu falei, tenho, cara, eu tenho como ajudar o Bichão se o Bichão vier para o meu partido, porque eu preciso de autonomia como presidente para solicitar o TRE que resolva a vida dele. E o Bichão foi, conversou comigo, me deu todos os documentos, aí eu consegui resolver a vida dele. Porque eu devo satisfação ao meu povo. Eu falei, não, Bichão, tu vai ser candidato, fica tranquilo, cara. Aí eu consegui resolver. Quando eu resolvi, ele veio com a história de que a família dele não queria que ele fosse candidato. Eu falei, não, conversa direito com a tua família, é um sonho teu. Depois dessa conversa, no outro dia, ele estava de mão dada com o Lenine e com o Rogério Salom, dizendo que ia ajudar o Rogério Salom. Então, tudo que eu fiz para ele, o esforço que eu fiz para ele ser candidato não valeu de nada. E ele, no final, ainda fez essa sacanagem com a gente, mas eu gosto do Bichão, um guerreiro, um cara lutador, tem futuro se ele caminhar de uma forma correta. Mas eu dou dislike para ele pelo que eu fiz por ele e ele não foi grato na época. Entendi. Para terminar, 2 nomes só, tá? Prefeito Glauco Kaiser. Pode ser cancelado, hein? O Glauco é um cara que eu estudei junto, trabalhei com o pai dele, tenho um carinho por ele, converso com ele. Só que eu acho que assim, ele deixou muita gente de fora que ajudou ele de verdade. Grandes amigos. Eu já percebi que tu valoriza muito isso, né? O grupo. Claro. As pessoas. Então, assim, ele deixou muita gente de fora e pessoas que ajudaram ele, pessoas que se capacitaram para esse momento, né? Se capacitaram para estar junto com ele, para ter um cargo maior, para fazer uma boa gestão com ele. E ele começou a desvalorizar. Começou a errar também e não querer conversar com a Câmara no começo. Eu falei, a Câmara vai ficar mais cara para ele. Porque nenhum governo consegue governar sem a Câmara. Não tem jeito. Ele começou a errar nas gestões dele. Outra coisa, não tem liga com o povo. Ele precisa ter liga com o povo. O Glauco, se ele passar ali na esquina da Americana, ninguém conhece ele. Ele também não faz questão que ninguém conheça. Ele não para no ponto de táxi para se apresentar para os caras, para perguntar o que está precisando. Ele não vai no comércio formal, não vai no comerciante. Então, o prefeito ele tem que ter liga com o povo. E isso ele não tem. Agora, é um cara inteligentíssimo. Não tem experiência política, experiência zero de gestão, está aprendendo agora. Mas essas questões que eu te falei que fez eu não dar o like para ele, né? Ele precisa ter liga com o povo, né? Ele precisa valorizar mais quem ajudou ele de verdade, porque assim, quando você não valoriza quem está do teu lado e valoriza quem foi contra você, sinal que você vai continuar cometendo os erros, vai continuar fazendo isso. Qual a credibilidade que você vai ter para me caminhar contigo? Você fez com quem era teu amigo? Tu fez com quem você não era ninguém. Porque o cara que andava na lama contigo, era meia dúzia que andava contigo, enquanto multidões andavam com outros. Então você pegou uma prefeitura vazia, onde você poderia agregar todo mundo que andou do teu lado. Que não era muita gente. Que não era muita gente. Sair bem com todo mundo e fazer suas composições políticas, que faz parte da política. E ele não, ele conseguiu estragar tudo. Infelizmente. Doutora Fátima, para terminar.
Dá um like para ela, eu não tenho nada contra a doutora. Foi parlamentar comigo, me ajudou muito. Tudo que eu precisei, ela sempre esteve disposta a ajudar. Tem as dificuldades políticas dela, mas comigo sempre foi uma pessoa correta. Nunca foi uma pessoa que deixou a desejar, não. Uma pessoa que eu dou like sem problema nenhum. Show de bola. A última coisa, pra gente deixar no ar para todo mundo, qual desses três nomes, você acha que poderia pular e estar na próxima campanha do lado do Glauco? Pensa bem. Esses três nomes. Lenine, Machado ou doutora Fátima? Eu vou te falar o que eu já falo, né? Como eu te falei que eu não vejo nome político. Digo pular pro lado do Glauco. Como eu te falo que não tem nome político hoje para o Max lançar a candidatura a prefeito, a não ser ele vir candidato, a grande possibilidade de compor com o Glauco. Então eu acho que o Lenine desses três é o que tem mais chance de compor com o Glauco. Tu acha polêmico isso, hein? Eu acho porque o Max é um cara que ele não vê esse lado, ele é um cara que ele faz composição política. E desses três, tu acha que o Glauco está conversando com algum deles? Não sei. Se tiver com a Fátima, porque o Machado eu não acredito e o Lenine no momento eu ainda não acredito. Ainda vai ter um momento. Mas assim, quem eu enxergo lá na frente tentando fazer uma composição com o Glauco para fortalecer é o grupo do Lenine. Entendi. Show de bola. Alex, muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo. E tem algumas considerações? Deixa o seu Instagram também para a galera seguir, né? Tá, primeiro agradecer você aí pelo convite, né? Muito bom. A gente precisa ter mais esses espaços para as pessoas poderem conversar, para a própria população conhecer quem são os políticos da cidade, quem pode resolver as questões da cidade. Eu acho que a gente precisa de mais espaço sério, que respeite as pessoas, que não tenha imprensa que direcione para um lado ou para o outro. Verdade. Eu acho que isso é muito ruim quando você aposta no meio de um veículo de comunicação, daqui a pouco ele está direcionando para um lado, isso é muito ruim, perde toda a credibilidade. Acho que mantém desse jeito, você conversando com todo mundo. O Instagram e o Facebook é Alex Dornelas, tá? Vou deixar passando ali. Olha, Alex Dornelas, começar a organizar mais a minha rede social. Ontem eu estava conversando com um influencer digital um web design que vai melhorar a minha rede social, tá? Agradecer a toda a população de Queimados, que tem a esperança, que a política é uma essência muito bonita, né? Quem estraga a política são os políticos, mas a gente precisa valorizar mais o voto, deixar de lado um pouco o populismo, começar a enxergar a política de verdade para que a cidade cresça. E a cidade crescendo, você vai ter os seus atendimentos com mais qualidade, você vai ter um distrito industrial pujante, gerando emprego para a cidade. Você vai ter uma saúde onde você vai poder ser atendido sem ter que ir na sala do vereador pedir a ele um exame ou uma receita. Então, é essa consideração, Joel, que eu deixo, para as pessoas valorizarem mais o que é de verdade de direito. O papel do político é não é esse que está sendo feito agora. Então, vote para que ele faça o papel dele. Seja ele qual for, mas que te represente. O político que está na esquina todo dia tomando café é legal, mas o importante é ele estar fazendo as coisas acontecerem. Verdade. Ô, muito obrigado por você aí por tudo, obrigado a todo mundo, obrigado meu amigo Augusto aí que me perturbou para estar aqui junto contigo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí, mandar um abraço pro grupo lá, Incidência Queimados. É Incidência Queimados, não é isso mesmo? Política Municipal. Política Municipal, Incidência Queimados é o outro. Política Municipal e Incidência Queimados também, mandar para todo mundo, tá? Aquele grupo, o Política Municipal é um grupo que foi criado e eu gostei da postura que está sendo tomada, que está sendo para se discutir políticas públicas, para mostrar onde realmente a cidade está precisando de mais olhar do político. E eu estou gostando muito de participar daquele grupo lá. Você vê, em nenhum grupo outro eu falava, naquele eu falo. Verdade, verdade. E a gente gosta muito que o político, o candidato, ele fale. Porque essa é a intenção, tipo assim, a gente precisa ver e ouvir as pessoas que querem fazer parte da política municipal. Né? Saber qual é a ideia dele, o que eles têm, né? E quando a gente vê que a coisa é séria, que tem credibilidade, a gente fala, sem problema nenhum.
Verdade. Tá bom, Joelson? Tudo bom, obrigado, Um Alex. abraço aí, obrigado, foi um prazer. Galera, um abraço, não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe essa live, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.